paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos, para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que dedicamos a aprender Sua palavra. Muito obrigada, Senhor, por nos revelar cada dia mais a Sua palavra. E eu peço, Senhor, dá-nos mais revelações, abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos verdadeiramente compreender a Sua mensagem. Mostra-nos, Senhor, aquilo que foi escondido do mundo. Ô Senhor, capacita-me cada dia mais, essa serva que vos fala. Que não seja eu falando, Senhor, mas que seja o Seu Santo Espírito falando através de mim, através dos meus lábios e através desses momentos que eu dedico para Ti, Senhor. Eu dedico para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Marcos capítulo 12, dos versículos de 35 a 37. Falaremos sobre o Cristo, filho de Davi. Deixo para vocês como indicação aqui no canal o estudo bíblico no livro de Mateus, no capítulo 22, dos versículos de 41 a 46. Deixo também como indicação uma leitura complementar, o livro de Lucas, no capítulo 20, dos versículos de 41 a 44. Então vamos lá, amados. Marcos, capítulo 12, versículo 35, diz assim: E, falando Jesus, dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi, né? Então o Senhor Jesus estava ali ensinando no templo e perguntou, né? Fez um questionamento a respeito de como diziam os escribas, né? Que o Cristo é filho de Davi. Aí no versículo 36 vai falar: o próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor, em caixa alta, né? Esse Senhor com S maiúsculo, né? Que é referência a Deus, né? Quando vocês verem, amados, Senhor, né? Pode parecer algo bobo, mas pode ter pessoas que não entendem. Quando você vê Filho com F maiúsculo, Pai com P maiúsculo, Senhor com S maiúsculo, né? Aí é referência. Filho é referência a Jesus, o Pai a Deus Pai, né? E Espírito Santo em maiúsculo, né? E aqui a gente vê Senhor, S maiúsculo, né? Se referindo a Deus. O Senhor disse ao meu Senhor, né? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, né? Então veja bem, o Senhor disse ao meu Senhor. Então ambos os Senhor, né? Essa palavra Senhor, ambas estão o quê? Com um S maiúsculo. Então ambos fazem referência ao quê? A Deus, né? Deus Pai, Senhor, disse a Deus Filho, ao meu Senhor, que o quê? Assenta-te à minha direita. Não, então se assentar à direita, né, de Deus. Uma posição, já falei alguns vídeos aqui no canal sobre o sentar-se à direita, à destra. Nós temos, para compreendermos, o meu braço direito. O que é ser o meu braço direito? É ser uma pessoa da minha autoconfiança, a quem eu deposito totalmente minha confiança e posso designar responsabilidades, né, maiores do que eu colocaria em qualquer outra pessoa. Então esse é o meu braço direito, aquele a quem eu confio, né? Há uma posição de honra. Aqueles que eram o braço direito de um rei eram umas pessoas o quê? Com muita honra, né? Então, senta-te à minha direita, né? Até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, né? Então, ponha os seus inimigos aonde? Embaixo dos seus pés.
Lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, vai dizer: o Espírito do Senhor, veja, Espírito maiúsculo, do Senhor em maiúsculo. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Né? Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, né? Então, o rei, né? O rei, disse o Deus de Israel, né? A rocha de Israel. Quem é a rocha de Israel, amados? Quem é considerado como a rocha, né? Ou a pedra de tropeço, né? Que a gente pode ver também. É quem? É o nosso Senhor Jesus, né? Nós estamos firmados na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lá em Salmo 110, versículo 1, que é um salmo de Davi, Davi diz: o Senhor Deus disse ao meu Senhor, o Rei: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Estou vendo na nova tradução na linguagem de hoje, né? Na nova tradução da linguagem de hoje, vocês verão o Senhor Deus, né? E aí esse Senhor, em S maiúsculo, disse ao meu Senhor, e aí minúsculo, o Rei, né? Mas aqui a gente vê em Marcos que esse Senhor disse ao meu Senhor, né? Em S maiúsculo, que o Senhor Jesus estava falando de quem? Dele mesmo, né? Falando de Deus, né? Deus Filho, né? O Filho de Davi, né? O Filho do Deus Altíssimo, o Filho do homem, certo? Versículo 37. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, S maiúsculo, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade, né? Amados, lá em 2 Samuel ainda, só que no capítulo 7, nós podemos ver aqui, eu vou ler com vocês alguns versículos, mas eu vou só dar uma pincelada, não vou me aprofundar, mas vou dar uma pincelada para vocês. No versículo 13 diz assim: este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre, né? Versículo 16: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. O contexto, né, desse capítulo, 2 Samuel capítulo 7, é que o rei Davi, ele se sentiu incomodado de morar em um palácio, enquanto a Arca da Aliança, né, ainda estava, a casa do Senhor, né, ainda estava em uma tenda, certo? E aí o rei Davi sentiu o desejo de fazer um templo para Deus. Só que aí rei Davi conversou com o profeta Natã, em primeiro momento o profeta Natã fala para Davi, para ele seguir com o plano dele de fazer um templo para Deus, porque Deus é com ele. Só que depois Deus falou com o profeta Natã para que passasse a mensagem para Davi, que não seria ele a quem iria o quê? Levantar um templo para Deus, mas sim o filho de Davi. E realmente, depois de Davi, quem assumiu foi o rei Salomão, e o rei Salomão edificou um quê? Um templo para Deus, né? E aí rei Davi deixou muitas coisas preparadas, né? Para que Salomão concluísse, né? O desejo do coração dele de edificar um templo para Deus. Mas nós vemos, amados, que o Senhor fala no versículo tanto no 13 quanto no 16 que o quê? Que seria um reinado o quê? Para sempre. E confirmarei o trono do seu reino para sempre. O teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Vamos pensar, amados. Hoje, 2023, certo? Temos o reinado de Salomão reinando para sempre aqui na terra? Um reinado de Israel reinando aqui na terra para sempre? Não. Portanto, este reinado não era a respeito de Salomão, mas sim de um rei, né, que viria da descendência do rei Davi.
Contudo, amados, de quem é o reinado que dura para sempre? É o do nosso Senhor Jesus, certo? Vamos lá, continuando, vamos seguir nessa. Porém, a tua casa e o terreno serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre, né? Este edificará uma casa ao meu nome. Nós, seres humanos, somos o templo do Espírito Santo. Aquele templo construído por mãos humanas, que foi feita por Salomão, aquele templo feito por mãos humanas já não existe mais. Mas a partir do nosso Senhor Jesus, em que o véu foi rasgado, houve, a gente tem acesso ao lugar santíssimo, quer dizer, a gente tem acesso a Deus, através de Jesus Cristo. Então, nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Então, somos a morada, a casa de Deus, Então, hoje o templo não é mais feito de mãos humanas, de concreto, de tijolos, mas somos nós, seres humanos. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, vai dizer o quê? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Então, hoje nós, seres humanos, somos o quê? O templo do Espírito Santo. Então, não somos... É como se a gente imaginasse que aquele templo feito por Salomão, só que agora a gente é como aquele templo. Só que não feito materialmente, construído e esculpido por nossas mãos. Mas é algo, que a gente consegue através do Senhor Jesus. Deu para entender? Então, amados, aqui, quando o Senhor Jesus pergunta a eles, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi, então o Senhor Jesus estava perguntando àquelas pessoas a quem ele estava ensinando, como interpretam os escribas, os mestres da lei, como eles interpretavam que o Messias, o Cristo, haveria de vir da descendência de Davi, certo? Porque da maneira que nós interpretamos as Escrituras Sagradas e passamos adiante, essa maneira que interpretamos, às vezes pode estar o quê? Equivocada. Até mesmo eu agora, interpretando e trazendo para vocês, pode estar o quê? Equivocada. Então, eles enxergavam, os escribas, que o Cristo é filho de Davi, O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Então, amados, se os escribas apenas interpretavam que o Messias, o Cristo, iria vir como veio Salomão, como se fosse só alguém, um ser humano, por assim dizer, de natureza 100% humana, e somente isto, como que Davi chamou ele de Senhor? Vamos trazer para o nosso atual. Quando a gente chama alguém de senhor ou senhora, a gente diz isso com o quê? Com respeito a alguém mais velho do que nós. Então, como pode um pai chamar o filho de senhor e senhora? Como um pai pode chamar o filho ou a filha de senhor ou senhora? Não faz sentido, certo, amados? Então, o filho vai chamar o pai de senhor ou senhora, mas um pai não vai chamar o filho. Então, se ele era única e exclusivamente descendente por sangue, em sua natureza 100% humana, certo? Como é que Davi chamou o seu descendente, aquele que haveria de vir na sua descendência, de o quê? Senhor. Então, isso nos revela que aquele descendente não viria somente de genética humana, por assim dizer, Não sei se eu posso usar essa palavra genética, mas não era alguém que haveria de vir somente com laços sanguíneos e natureza iguais, entende?
Então, verdadeiramente, aquele que haveria de vir e ter um reinado eterno para sempre, uma vez que eu já falei com vocês, o reinado de Salomão ainda é vigente em 2023? Não, por quê? Porque Salomão já faleceu há milhares de anos atrás, certo? Então não é mais vigente. Então, se os escribas interpretassem que o Cristo, o Messias, né, o filho de Davi, aquele que libertaria o povo, era único e exclusivamente um ser humano, como seria possível o reinado durar para sempre? Não teria como, uma vez que um ser humano vive em média atual, né? O que? 80 anos, 70 anos. Naquela época, por exemplo, Moisés morreu com 120 anos, certo? Então, como um reinado ia ser para sempre, tendo como rei um rei humano? Não faz sentido, concordam? Certo? Então, se aqueles escribas interpretavam as escrituras sagradas única e exclusivamente como alguém descendente de Davi, como Salomão foi como filho dele, certo? Aquele reinado, ainda que seja próspero, riquíssimo e tudo mais, militarmente poderoso, geograficamente abastado, esse reinado ia chegar ao fim junto com o fim da vida desse rei. Ou poderia passar para o filho do rei, mas ainda assim aquele rei iria o quê? Morrer. Então, o nosso Senhor Jesus, ele o quê? A pergunta que ele faz ali, né? Ele deixa essa pergunta assim: pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? Como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi, né? Ele faz essas perguntas para o quê? Não falando com a validade, né? A validade da escritura como? Se a escritura está falando a verdade ou não, né? Se ela é válida ou não. Mas sim o quê? Como ela deveria ser interpretada, né? Como deveria ser interpretada. Claro, como eu sempre falo, antes da gente ler a palavra, é bom a gente fazer uma oração pedindo a Deus discernimento, pedindo a Ele para abrir nossos olhos e ouvidos espirituais, para nos revelar o espiritual através da letra, né? A gente lê a letra, mas tem um espiritual muito profundo, uma sabedoria infinita da parte de Deus, que nós, muitas das vezes, se lermos rápidos e se lermos sem pedir a Deus revelação, vai passar o quê? Desapercebido. Então, se a gente única e exclusivamente tentar interpretar a palavra com a sabedoria nossa, humana, a sabedoria nossa do sentido de racionalidade, faz sentido, não faz, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Então, se a gente usar essa inteligência para interpretar as escrituras sagradas, né, que fala do Antigo Testamento, a forma que os escribas, os mestres da lei, interpretavam as escrituras sagradas, né, que nós temos como Antigo Testamento, certo? Vai chegar uma hora, amados, que a gente vai ficar limitado, vai ter uma limitação no que pensar, porque as coisas de Deus, as coisas espirituais, são uma sabedoria o quê? Vinda da parte de Deus, infinitas. Então, se a gente usar a nossa sabedoria finita para interpretar as coisas infinitas, né? É como se a gente tentasse forçar um quadrado. Já viu aqueles brinquedos de crianças? Que você pega formas geométricas, uma bola, um triângulo, um quadrado, e você fala para a criança encaixar no brinquedo a forma redonda no círculo, a quadrada no retângulo, no quadrado, a pirâmide, né? Você vai encaixando no brinquedo as formas corretamente, até elas ficarem todas encaixadas. Então, quando a gente pega a nossa sabedoria finita, sabedoria humana, nosso conhecimento finito, e tentamos encaixar, né, nas coisas infinitas, na sabedoria que vem de Deus, sem pedir a Deus revelação, é como se a gente pegasse um quadrado, né, um retângulo, e ficasse batendo
no brinquedo, tentando encaixar no buraco na circunferência, né? No círculo. Então você vai bater aquele brinquedo, vai bater até quebrar, mas não vai se encaixar. Por quê? Porque ambas são o quê? São diferentes. Então, se você usar apenas dos elementos racionais, por assim dizer, do que você compreende da palavra de Deus e pegar ao pé da letra, você vai interpretar de uma maneira. Mas se você pedir a Deus a sabedoria dele, né? Deixo para vocês aqui como indicação, leiam Isaías 29. Leiam Isaías 29, depois deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de Isaías 29. Não vou comentar, vou deixar vocês com a pulguinha atrás da orelha para vocês irem lá ler Isaías 29. Então, né? Então, como pode ser isso, né? Então, se você pegar o pé da letra, que o Cristo, o Messias, o Senhor Jesus aqui, ele não estava negando que ele vinha da descendência de Davi, mas ele estava o quê? Complementando como deveria ser interpretada, né, essa profecia. O nosso Senhor Jesus, as profecias do Antigo Testamento, todas foram cumpridas pelo nosso Senhor. Aquelas profecias era para anunciar a vinda do nosso Senhor Jesus. E aquelas profecias, não todas, né? Porque temos profecias de Daniel que dizem respeito, a gente vai ver lá em Apocalipse, né? Acho que, se não me engano, Daniel 9, se não me engano. E aí algumas ainda não aconteceram, né? Eu vi alguém descendo do céu com a figura parecida de um homem, ainda vai acontecer, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus, mas não vou entrar nisso hoje, certo? Então, as profecias que falavam a respeito de um Salvador, né, estavam anunciando o quê? O nosso Senhor Jesus. E elas foram cumpridas o quê? Com o nosso Senhor Jesus. Tanto que quando os discípulos de João Batista chegam para o Senhor Jesus e falam: você aqui perdão o meu linguajar, tá? Estou trazendo para entendermos de uma maneira mais rápida, mas os discípulos de João Batista chegam ao Senhor Jesus e perguntam: o Senhor é aquele que haveria de vir, né? E aí o Senhor Jesus não responde sim ou não, ele responde o quê? Diga a João Batista o que vocês veem: os coxos andam, os mudos falam, os surdos ouvem, né? E aí, através dos sinais e as maravilhas que o Senhor Jesus realizava, ele respondia que sim, que ele era o Cristo. Ele era o quê? Ele era o Messias. Trazendo um pouquinho para o dia de hoje, nós temos que ter o quê? Muito cuidado, né? De como interpretamos a palavra de Deus, né? A gente tem que ter esse cuidado de o quê? De pedir a Deus revelação cada dia mais, né? Algumas pessoas se dedicam mais no aprofundamento da palavra, né? Buscam estudos de pessoas que vieram antes, né? E é sempre bom. É sempre bom, né, a gente se aprofundar nessas coisas, né? Devemos, claro, falar a respeito do Evangelho, passar adiante a palavra de Deus, né? Mas temos que ter o cuidado de como interpretar algumas passagens, né? Muitas pessoas pegam um único versículo da Bíblia e colocam em qualquer contexto, né? Eu vou citar só um aqui é Filipenses 4,13, se eu não me engano, que fala: tudo posso naquele que me fortalece. E aí, nesse contexto, muitas pessoas podem simplesmente pensar que podem fazer tudo, de tudo, entendeu? De todos... todos os contextos possíveis. Pode fazer tudo que Deus vai fortalecer, Deus vai estar contigo. Mas se nós subirmos um pouquinho alguns versículos, vermos o contexto, o apóstolo Paulo, né, a carta do apóstolo Paulo para a igreja de Filipe, né, Filipe, e o apóstolo Paulo fala que ele já
tanto já teve fartura, sabe como é ter fartura, ter todas as suas necessidades básicas supridas, né? Ter fartura, mas também sabe como é padecer de fome, não ter as suas necessidades básicas supridas, né? Ter fome. Tanto ele, quando ele tinha fome, quando ele tinha fartura, ele pode tudo, porque Deus o fortalece, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele está falando desse sentido de estar bem, vamos trazer para algo simples, estar bem e não estar bem, né? Nesse sentido de questões materiais mesmo. Ter o que comer e ter fome. Entendeu? Então, nesse contexto, não quer dizer que eu vou fazer isso da minha vida, vou sair agora fazer isso, praticar isso, porque tudo posso naquele que me fortalece. Não. Então, você precisa o quê? Ler o contexto de onde aquele versículo está, que aquele versículo está o quê? Que está inserido na Bíblia, certo? Quem escreveu? Quando escreveu? Escreveu para quem? Qual é o contexto? Quais os versículos anteriores e os versículos posteriores, né? Então não adianta pegar apenas um versículo e interpretá-lo. Você tem que ir para o contexto, né? E o Senhor Jesus falando, né? Sobre aqui a gente viu que como a escritura deveria ser o quê? Interpretada. Claro, já falei, sempre pedindo revelação de Deus, não revelação nossa, não interpretação nossa. Nós aqui no Brasil, no contexto de língua portuguesa, nós vamos pegar nossa língua portuguesa, ver algumas palavras e interpretar de acordo com o português, ou de acordo com a nossa vivência. Não. A gente precisa pedir revelação de Deus e no contexto de toda a Bíblia. Mas peguei um versículo e li os versículos anteriores, não compreendi. Mas a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, quando você vai fazer uma interpretação de um versículo, certo? Ainda que os versículos anteriores, por exemplo, Provérbios, em que você vê alguns versículos que não tem o tema sequencial, né? Fala de um assunto, aí o outro versículo fala de outro assunto. Mas se você tem uma base da palavra de Deus, ainda que os versículos anteriores e os posteriores não falam a respeito daquele tema, você já tem uma base no seu coração, né? Na sua mente, em que ninguém precisa falar para você gravar, mas é algo que já está dentro de si. É algo que você já tem uma base para interpretar. Como nós cristãos vemos o mundo? Nós vemos através de uma base que já se formou no nosso coração da palavra de Deus. Então, quando a gente se vê em meio a situações que nos fogem o controle, nós já sabemos, entre aspas, como lidar segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque nós já estamos enraizados na palavra de Deus, enraizados no Senhor. Então, com isso, a gente o quê? A gente já sabe como lidar. Então, a gente já tem uma base. Então, não vai partir do zero, do ponto zero, marco zero. Não, já tem uma base. E como ter essa base? Buscando a Deus na palavra todos os dias. Mas eu não posso todo dia. O máximo que você puder. Mas eu vou ler aqui 5 minutos. Leia 5 minutos. Mas quanto mais, melhor, né? Que mais? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Então, o Senhor Jesus não negava a sua descendência, né? Vindo da linhagem de Davi, uma vez que José, né? A mãe de Senhor Jesus era Maria. Maria casou-se, desposou-se com José, certo? E José era da linhagem do rei Davi, certo? Claro, o Senhor Jesus é nascido de Maria, né? O Espírito Santo foi gerado pelo Espírito Santo. Ele estava corrigindo a compreensão equivocada, né? Entre seus seguidores, e que o Messias seria um governador libertador, né? Muitos pensavam isso. Muitos ansiavam por isso, esperavam. Alguns, quando seguiam o nosso Senhor Jesus, eles achavam que o Senhor Jesus seria um rei humano, entende?
com um reinado humano, de palácio, um poder militar, um poder político, entende? Libertador, por exemplo. Naquela época, eles estavam diante do poder, né, em posse do poder do Império Romano. Então, muitos interpretavam que o Senhor Jesus, né, o Cristo, o Messias, que haveria de libertar o povo, ia libertar o povo de Israel dos poderes humanos, né, políticos, militares da época. Então, quando seguiam o Senhor Jesus, achavam que o Senhor Jesus ia ser como um rei que ia vestir, sei lá, uma armadura e ia começar a guerrear com os outros povos e até que o povo de Israel ia ganhar sua autonomia novamente. Mas o Senhor Jesus veio para isso? Não, ele veio como o Salvador, o libertador, né? Não só do povo de Israel, mas de toda a humanidade. Então era um up, né? Muito acima. Então ali eles estavam esperando, interpretando que o Messias, o libertador do povo de Israel, ia vir como um ser humano, né, da linhagem de Davi, que ia libertar eles. Mas o Senhor Jesus veio realmente para nos libertar, mas não de um poder político-militar, mas do poder do quê? Do pecado, o poder das trevas, em que nós éramos escravos do pecado, né, e estávamos andando como boi para o matadouro, para onde, amados? Para a perdição, né? Para a morte, né? Porque a consequência do pecado é a morte. Então estávamos indo como bois para o matadouro, caminhando cegos, né, para o precipício. Então o Senhor Jesus veio nos libertar dessas garras do maligno sobre as nossas vidas, do poder das trevas sobre a nossa vida, do poder do pecado sobre nossas vidas. Amém? E através do seu sacrifício, o Senhor Jesus, o quê? Pagou o preço pela nossa vida, pela nossa salvação. E sofreu em sua pele o quê? A consequência, aquilo que nós merecíamos. O preço, ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele não cometeu pecado algum, ele foi perfeito, ele é perfeito. Mas ele recebeu o castigo, né? O castigo que era para nós. E o castigo que ele sofreu trouxe paz para nós. Amém, amados? Eu acho que era tudo isso, né? Então, o nosso Senhor Jesus, né? Filho de Davi, mas também filho do homem, né? Que veio salvar não só os judeus, mas também toda a humanidade. Amém? E é isso, amados. Veremos no próximo vídeo Jesus censura os escribas. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Forte abraço.